Olá pessoal, dando continuidade à recapitulação de ecologia que nós nos propusemos a fazer aqui, dos temas que foram dados lá no início do semestre, antes do período de quarentena, a gente vai trabalhar agora um pouquinho com os níveis tróficos nos ecossistemas. Tá? O que quer dizer isso? Nós vamos trabalhar com as principais formas de relações de nutrição que os organismos apresentam dentro de um ecossistema. Então, de forma geral, nós podemos dividir os organismos em dois grandes grupos de seres, os chamados autotróficos e os heterotróficos. Os seres autotróficos, como o nome sugere, são aqueles que são capazes de, a partir de elementos inorgânicos do meio, sintetizarem elementos orgânicos que vão servir para a sua nutrição. O pessoal costuma dizer, são capazes de sintetizar o próprio alimento, mas essa é uma forma muito simplista de se dizer isso. Então, são organismos que são capazes de, a partir de elementos inorgânicos do ambiente e energia, sintetizarem os nutrientes que vão servir para a sua alimentação, para a sua nutrição. Tá? Então, esses organismos eles são capazes de fazer isso a partir dos processos de fotossíntese e quimiossíntese. O processo de fotossíntese é a principal forma de nutrição autotrófica que existe no planeta. Nós temos outras formas? Sim, nós temos a chamada quimiossíntese, que é a partir de energia proveniente da oxidação de compostos minerais, os organismos conseguem tirar energia para realizarem a síntese dos elementos nutritivos que vão utilizar para poder gerar energia no seu corpo. Tá? Mas essa forma de síntese de nutrientes ela é feita por uma gama de organismos reduzidos dentro da biosfera. A maior parte da síntese de elementos orgânicos a partir de elementos inorgânicos, utilizando energia que vem do meio, é dada pela fotossíntese, que é a principal forma de entrada da energia no nosso sistema biológico. Tá? Então, a fotossíntese é a energia é a síntese de alguma coisa proveniente da utilização da luz. Basicamente é isso que a palavra fotossíntese quer dizer. Então esse processo vai ser a partir da energia da irradiância solar, vai ser utilizada essa energia, que é uma energia física, para ser transformada em energia química, para possibilitar a utilização dessas moléculas químicas geradas a partir dessa energia para a nutrição desses indivíduos. Tá? Então, a fotossíntese é um processo que vai ser realizado por plantas, por algas e por algumas bactérias. Nele vai ser utilizada luz solar, água e gás carbônico para a produção de nutrientes para esses organismos. Então, basicamente, resumindo a fotossíntese como nós conhecemos, que as algas verdes fazem e que as plantas fazem, é esse tipo aqui que eu vou mostrar para vocês. Existem outras formas de se fazer fotossíntese usando outros elementos, mas isso são detalhes que nós não vamos ver aqui no ensino médio, tá? Mas é só para vocês verem que isso aqui é uma generalização. A fotossíntese, como a gente conhece, nesse sentido das plantas fazerem a fotossíntese, e a fotossíntese que as plantas fazem é basicamente a captura da energia da luz, que é uma energia física, é uma energia radiante, vai ser vai ser capturado do meio gás carbônico e água. Então, a água é retirada do solo pelas raízes, o gás carbônico é absorvido pelas folhas. A energia que também é absorvida pelas folhas, que é uma energia solar, que é uma energia física radiante, ela vai ser absorvida por um sistema muito específico que faz isso e vai conseguir pegar a energia que vem do sol e aproveitar ela e transformar ela em energia química, na forma de ligações químicas, fazendo o que? Síntese de moléculas. Quais moléculas vão ser sintetizadas? A primeira molécula que vai ser sintetizada vai ser uma molécula chamada ATP, que vai dar origem à fonte de energia que depois vai fazer com que a planta consiga pegar o dióxido de carbono que está no ambiente e juntar as moléculas de dióxido de carbono formando glicose. Aí sim nós temos nutriente para a planta. E a planta vai poder quebrar essa glicose para poder respirar essa glicose, crescer e se desenvolver e se reproduzir. Todos os demais seres, que são o grupo dos heterotróficos, dependem de alguma forma, direta ou indiretamente, da energia que foi fixada no processo de fotossíntese. Então eles são incapazes de produzir os próprios nutrientes e vão ter que obter eles a partir de uma fonte que está no meio externo. Quem são os heterotróficos? Existem bactérias heterotróficas, assim como nós vimos que tem bactérias autotróficas, né? Existem
protozoários, são todos praticamente heterotróficos, com exceção de algumas algas, tá? Com exceção das algas, aliás. Os fungos são heterotróficos, os animais são todos heterotróficos. Os seres heterotróficos podem ser de tipos diferentes, tá? Quanto os autotróficos vão fazer a fotossíntese e alguns vão fazer quimiossíntese, os heterotróficos podem ser mais variados. Vão existir os herbívoros, que se alimentam exclusivamente dos seres que fazem a fotossíntese, que são os autotróficos, que são as plantas. Os carnívoros alimentam-se exclusivamente de outros seres heterotróficos. Os onívoros podem se alimentar tanto de plantas quanto de animais, portanto eles podem se alimentar tanto de autotróficos quanto heterotróficos. E os chamados detritívoros vão se alimentar de matéria orgânica em decomposição. Eles vão ser os responsáveis, inclusive, por fazerem essa decomposição. Então, alguns organismos não se alimentam de matéria viva, só se alimentam daquilo que já morreu. Esses são chamados detritívoros. Então, como exemplo de herbívoros, os mais variados tipos: vacas, cabritos, porcos, galinhas, caramujos, formigas, cervos, todos exemplos de herbívoros. Os carnívoros: leões, ursos, lobos. E aqui nós temos os onívoros. Nós somos os animais que comemos de tudo, né? Assim como a raposa. E os detritívoros são aqueles animais que se alimentam de matéria morta, de carcaças. Dentro desse conjunto de organismos, nós podemos traçar o quê? A cadeia alimentar, que vai ser aquela série linear de organismos onde a gente vai ter a fluição, né? Onde vai fluir a energia que vai ser captada originalmente lá pelos organismos autotróficos na fotossíntese e como que ela vai ser aproveitada. Então aí nós podemos formar uma linha de como esses organismos se alimentam uns dos outros, a chamada cadeia alimentar. Então, primeiramente, ali nós temos a grama, que é um organismo autotrófico, que vai ser comida pelo gafanhoto, que vai ser fonte de nutrição para o sapo, que vai ser o alimento da cobra, que vai ser o alimento do gavião. Todos eles serão alimentos para os decompositores, eventualmente. Entretanto, e aí a gente vai dizer, cadeia alimentar ela vai ser ligada por linhas, e aí nós vamos ter uma coisa interessante. Nós vamos ter os chamados consumidores primário, secundário e terciário, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Já as teias alimentares, elas vão ser mais realistas em relação ao que realmente acontece na natureza, onde um organismo pode ser, ao mesmo tempo, se alimentar de um organismo e pode, ao mesmo tempo, ser nutriente para outro organismo em relações mais complexas, tá? Como, por exemplo, nós temos aqui, ó, um peixe, que está aqui representado aqui na nossa imagem, ele pode ser fonte de nutrição para um organismo, né, carnívoro, como ele pode ser fonte de nutrição para um outro tipo de organismo, tá? Então a gente vai ver que as teias alimentares elas vão ter uma relação um pouquinho mais complexa. Então, quando a gente fala de teia alimentar, a gente fala de cadeia alimentar, a gente fala de nível trófico. Os níveis tróficos vão ser os elos que vão compor a cadeia. Então, quantos níveis tróficos eu posso ter numa cadeia alimentar? Não sei, posso ter inúmeros. Nessa cadeia alimentar especificamente, quantos níveis tróficos eu tenho? Primeiro nível trófico, a grama, o organismo produtor. Segundo nível trófico, o gafanhoto, o consumidor primário, porque consome o autótrofo. O consumidor secundário, que é o sapo, vai consumir o consumidor primário, e assim por diante. A cobra vai ser um consumidor terciário e o gavião, por fim, vai ser um consumidor quaternário. Então aqui nós temos 5 níveis tróficos, com os decompositores 6 níveis tróficos diferentes. Tá? Então, primeiro que são os produtores, depois os consumidores primários, que vão ser sempre herbívoros, os secundários, que vão se alimentar dos consumidores primários, os terciários e os quaternários. Por fim, os decompositores. Por que eu disse que é mais complexo do que a gente imagina? Porque, por exemplo, não é o caso do sapo, mas, por exemplo, nós poderíamos ter aqui um consumidor secundário que se alimentaria tanto do gafanhoto quanto poderia se alimentar de grama também, se for um consumidor secundário onívoro. E é por isso que a gente não consegue demonstrar toda a complexidade das relações alimentares da cadeia, na forma de cadeia. A gente tem que fazer isso na forma de teia. Tá? Por quê? Como eu mostrei para vocês, a árvore ela pode ser alimento aqui para a zebra, tá? Que vai poder ser alimento, por exemplo, para a onça. Então a zebra, que é um consumidor de primeira ordem, um consumidor primário, não vai ser alimento para consumidores de segunda ordem, aqui nesse caso dessa teia que nós estamos mostrando. A coruja, a cobra, a raposa não se alimentam de uma zebra. A zebra vai ser alimento para a onça, que é um consumidor de terceira ordem. Tá? Ao passo que, quando nós temos aqui uma verdura que pode ser comida pelo coelho,
e o coelho pode ser consumido por um animal de segunda ordem, tanto quanto pode ser consumido por um animal de terceira ordem. Ao passo que nós podemos ter elementos que voltam nessa cadeia. Aqui, por exemplo, ó, a verdura pode ser consumida pelo coelho, que pode ser consumida pela coruja, que pode ser consumida pelo gavião. Então, esses elementos, eles não necessariamente vão seguir uma linha pré-determinada. E como aparece na imagem anterior aqui que eu mostrei para vocês, olha, um pequeno peixe aqui, ele pode ser consumido por um peixe maior, ou esse pequeno peixe vai poder ser consumido por um animal carnívoro direto, tá? Então, isso aqui, a planta aquática pode ser alimento tanto para os insetos, que, por exemplo, podem comer essas plantas aquáticas aqui, quanto para o próprio castor, que pode se alimentar a partir dos insetos. Então, por isso que a gente representa na forma de teia, porque as relações são bem mais complexas do que o que pode ser representado por uma simples cadeia, ok?